gente! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar. A gente já está voando há um tempinho, né? Com História de Lobo. Você lembra da última aula que nós tivemos? Que eu trouxe uma história bem diferente para você, com um formato novo. Tá lembrando? Vamos lá. Puxa na memória. Eu apresentei 4 histórias de lobo que vinham dentro dessa caixa, né? Uma história diferentíssima. Vai, Lobo! É o nome. É um livro com um pouquinho de jogo. Você tá lembrado? Bom, vou te ajudar a lembrar. Então, é um jogo que é inspirado naquele tapa certo. Lembra? Com as mãozinhas para bater assim? Então, para pegar, essas são as patinhas de lobo, ok? E aí tem umas cartinhas com os personagens das histórias. Bom, você vai entender melhor como é que funciona esse jogo. Mas o que a gente trabalhou bastante foi o próprio livro que tinha essa apresentação. É um livro sanfona. Olha que formato inusitado, inesperado, né? E aí a gente ia lendo as histórias, que era de uns lobos, assim, que tinham um perfil bem em redes sociais, né? Eles gostavam de se apresentar e a gente tinha algumas hashtags ali para seguir. E mais história de lobo. Bom, agora que você já lembrou melhor como é que é essa história, também vou te mostrar que a gente tratou de notícia, não é? Vamos rever um pouquinho da notícia também que a gente tratou na outra aula. Eu trouxe uma revista super interessante aqui, que é o Universo Animal. E a reportagem de capa, que era a principal, já trazia um questionamento. Quem tem medo de lobo? E eu já tinha perguntado para você também, né? Se você tinha medo de lobo. Bom, esses lobos que a gente conheceu na aula passada são bem simpáticos, dá até vontade de ser amigo, seguir eles nas redes sociais, né? Eles são bem divertidos. Bom, e eu também mostrei para você um outro livro que trazia a notícia misturada com a literatura. Então, lá na terra do faz de conta, no mundo do Era Uma Vez, também recebem jornais com notícias. Isso vai ser bem importante para a gente poder conhecer melhor a história de hoje. Antes, eu vou te propor uma brincadeirinha aqui para a gente poder lembrar melhor das histórias que a gente viu ali, da Carolina Sanches e da Mariana Massarani, nesse livro-jogo super divertido. Então, lembra que tinha um lobo que apresentava um cartão? E ele dizia aqui, ó, tá aqui meu cartão. Ele dava palestras motivacionais. Era o Poderoso Lobão. Qual lobo que era esse? Você lembra? Ah, lembrou, né? Esse é o lobo da Chapeuzinho. Aqui, pegue meu cartão. E agora tem os outros lobos que postaram coisas ali nas redes. Vamos ver se você consegue lembrar quais eram os outros 3? Bom, então leia ali comigo. Hashtag Papo de Lobo, hashtag Casa na Floresta. Quem é esse da Casa na Floresta? Pensa um pouquinho. Depois tinha um lobo ator sem modéstia. Lembra que ele era muito bom ator e ele estava tirando vantagens disso, né? E o outro lobo que é hashtag Lobo também tem razão. E aí, lembrou de cada um deles? Bom, o lobo do Chapeuzinho já foi, é o Poderoso Lobão. Então olha lá quais são os outros. Vamos ver se você acertou? Isso, da Casa na Floresta é aquele dos 3 porquinhos. O lobo ator, quem é? Aquele dos 7 cabritinhos, isso aí. E o que também tem razão, o que quis mostrar ao lado dele da história é o lobo do pastorzinho. Legal. Então agora a gente vai experienciar um pouquinho, de uma maneira diferente, esse jogo que vem aqui. É claro que você não vai poder jogar aqui e também, por favor, não dá um tapa tão forte assim na tela não, tá? Por favor. Mas vamos com calma, a gente vai conseguir jogar um pouquinho. Eu vou sortear aqui um dos lobos. Deixa eu mostrar a cartinha, fica mais fácil, né? Então, olha lá. Aqui, onde tem essa cartinha maior, vai ter um dos lobos. E ali nas outras cartinhas, alguns personagens. Bom, o que a gente vai fazer? Assim que eu revelar qual é o lobo que tá nessa cartinha, assim que eu desvirar essa cartinha, a gente vai ver quais são os personagens que estão ali. Alguns personagens não têm nada a ver com nenhuma das histórias que a gente viu.
E alguns têm a ver com histórias. Mas eu quero que você pegue só aquele personagem que faz parte da história daquele lobo ali. Será que você vai conseguir ser rápido? Tem que ser super ágil. Mas já combinamos, né? Não bate na tela, não. Mas só tenta indicar ali qual é o personagem daquele lobo. Vamos ver qual é esse primeiro, então. Veja lá comigo. Opa! Você é o lobo do pastorzinho. Então prepare a sua pata agora e descubra qual é o personagem que faz parte dessa história. Então, olha lá, tem que ser bem rápido. 3, 2, 1. Achou? É esse. Isso aí. O próprio pastorzinho. Bom, já entendeu? Já viu a tua pata ali numa boa? Agora vamos ver quais são os nossos próximos desafios? Vamos lá. Sei que você consegue sim. A gente ainda tem mais 3 lobos para a gente poder descobrir o personagem aqui. Então vamos comigo. Você viu que é 3 segundinhos. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. E tem que marcar qual é o personagem. Então, vamos lá. Aqui. Vamos descobrir qual é o nosso lobo agora. Agora você é o lobo dos porquinhos. Atenção às cartinhas. Vai, lobo. 3, 2, 1. Qual é o personagem? Isso aí. O porquinho. Foi rápido agora. Já prestou atenção? Você viu que eu misturei as cartinhas para não ficar tão fácil, né? Senão, já estava no pau. Vamos lá, que a gente tem mais 2 lobos ainda pela frente. Veja lá comigo. Vamos lá. Qual é o lobo? Opa, agora você é o lobo dos cabritinhos. Atenção às cartas. Vai, lobo. Isso, vamos lá. 3, 2, 1. Qual é o personagem? Aqui, a Dona Cabrita. Tava bem no cantinho ali embaixo. Gente, tá faltando só um. Vamos lá, que agora é a tua última chance de marcar tua pata de lobo ali. Vamos lá. Então vem comigo. Qual é o lobo dessa vez? É o lobo da Chapeuzinho, o que tava faltando. Então, muita atenção. Tananana. Vamos lá. Vai, lobo. 3, 2, 1. Isso aí, a própria Chapeuzinho. Então, foi rápido aí na sua patada de lobo? Ah, bem legal, né? Ótimo. Bom, vamos só analisar aqui um pouquinho agora as cartinhas que estavam misturadas. Mas olha lá comigo. A primeira aqui dessa página que a gente tem é um sapo. Tinha alguma história? Não. Nessas aqui ele não aparecia. Depois a gente tem o pastorzinho, que fez parte de uma das histórias. A Dona Cabrita, que também fez parte. Temos uma fada. Nada a ver, né? Depois a gente tem uma bruxa, nada a ver também. A gente tem a Chapeuzinho, que fazia parte justamente dessa história. A Branca de Neve, não, né, gente? Aí é outra história. E um dos porquinhos, que também já fez parte de outra história ali, né? Então a gente conseguiu retomar. Bacana, né? Tem que estar bem atento. E também tinha que lembrar das histórias que a gente viu na aula passada. Agora que a gente já lembrou, já voltou para esse universo aqui das histórias de lobo. Já te falei que a gente ia ter mais história, não ia? Então, vamos nos preparar. Tem que te perguntar ainda. Quem tem medo do lobo mau? Agora que a gente já conheceu uns lobos assim, tão bacanas, tão descolados, não dá para ter medo, né? A gente também viu que tem alguns estudantes que já me apresentaram os seus lobos favoritos. Não tem? É na nossa sessão Fala Leitor, a hashtag lá. Qual é o seu lobo favorito? Bom, então agora eu vou chamar um videozinho de um estudante que vai contar pra gente, de uma estudante, aliás, a Ana Lúcia vai contar pra gente qual é o lobo favorito dela. Então vamos lá, Ana Lúcia. Lobo favorito é o do Chapeuzinho Amarelo, porque no fim
ele vira um lobo bolo. Que legal, Ana Lúcia. É bem bacana, né? Esse lobo no final vira bolo, então ele não é de nada, nem dá para ter medo. Legal, também curto bastante esse lobo. Bom, agora tem um outro estudante que vai contar pra gente qual é o lobo favorito dele. E ele também vai contar a versão da história que ele conhece. Olha que interessante. Escuta aí. Então conta pra gente, Murilo. Olá. A história que eu escolhi é Pedro e o Lobo. É sobre um jovem menino que tinha um rebanho de ovelhas. Todo dia ele levava o seu rebanho de ovelhas para um lindo pasto para elas pastarem. E sempre ficava num grande morrinho para observar as ovelhas. Ele ficava muito entediado. Então, um belo dia, ele resolveu fazer umas brincadeirinhas. Ele foi correndo do morrinho, falando: "Tem um lobo aqui!" E todo mundo acreditou, mas não tinha um lobo. Ele foi fazendo isso de novo, saindo do morrinho e gritando: "Tem um lobo aqui!" Todo mundo acreditou de novo, mas não tinha. Na terceira vez, ele fez de novo, correndo do morrinho, gritando: "Tem um lobo aqui!" Mas dessa vez, todo mundo não acreditou. Até que na quarta vez, no morrinho de novo, estava um lobo prestes a atacar as ovelhas. Ele foi correndo, gritando que tinha um lobo. Dessa vez falando: "Socorro, tem um lobo aqui, me ajudem." Mas ninguém acreditou. Então o jovem Pedro, com medo, foi enfrentar o lobo sozinho. O que vai acontecer? Ele pegou um punhado de pedras que viu e foi tacando no lobo. Mas isso não funcionou. O lobo, então, falou que ele ia ser o primeiro jantar e as ovelhas a sobremesa. Assim, 3 ovelhinhas que escaparam foram correndo horrorizadas para os aldeões da aldeia. Então os aldeões, vendo as ovelhinhas, resolveram ir junto com elas ver o que estava acontecendo. E assim, vendo o lobo quase comendo Pedro, assim eles conseguiram, junto de Pedro, afugentar o lobo. Mas qual é a moral da história? E eu te digo, a moral é: nós nunca podemos mentir. Porque sempre que a gente mente, todo mundo acredita e a gente faz uma coisa ruim. Então, nunca minta, nem que seja um pouquinho. Nós sempre temos que falar a verdade para nossos amigos, família e professores. Nunca mentir. E essa é a moral da história e a história. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olha que legal! E o Murilo contou pra gente de um jeito bem bacana a história, né? Gostei, Murilo. Ótima participação. E você aí, qual é o seu lobo favorito? Será que a gente vai falar dele na aula de hoje? Antes disso, eu te convido a fazer o seu livro de lobos. Que tal a gente fazer um livro mais ou menos como o dessa história aqui, um livro sanfonado? Claro que a gente não vai fazer um livro tão grande assim. Para isso, a gente pode pegar um pouquinho do que a gente tem em casa. Então, eu sugiro que você separe ali uma folha sulfite. Só preste atenção em como é que pode fazer, que depois, quando você tiver um tempinho, depois que terminar a tua aula, você pode fazer à vontade.
tá bom? Mas preste atenção. A gente pode usar a folha assim, na horizontal, dobrar ao meio, olha, tranquilo, né? Tranquilo, a gente pode juntar pontinha com pontinha. Agora, a gente abre um lado para cá e o outro para trás, certo? E aí, também a gente dobra, bem certinho no meio. A gente vai fazer como se fosse um leque, né? Para ficar naquele formato de sanfona. Então, eu dobrei aqui para frente, do outro lado eu viro e dobro de novo. Então, a gente já ficou com um formato parecido com o daquele livro ali. Ó, é menorzinho, né? Mas a gente tem. E aí, o que você pode fazer é você deixa a capa e depois você vai desenhar o teu lobo 1. Você pode fazer um desenho falando sobre ele. O lobo 2, o lobo 3, o lobo 4. E aí a gente continua, ó. A gente pode fazer mais lobos ainda e continuar a história aqui. Você pode escrever a sua história e você vai falar sobre a autoria dessa história, que é tua. Você pode escrever aqui agora. Você é o autor. Você pode criar uma história de lobo só sua. Vai ficar bem bacana, não vai? Então guarde essa ideia e crie seu próprio livro de lobos. Bom, a gente vai conhecer mais lobos por aí. Então, você pode aproveitar as nossas aulas para saber um pouquinho mais sobre esses lobos. Então, vamos conhecer a história de hoje. Qual será que é a história? Você já deve ter visto que está aqui, né? E esse livro se chama O Lobo Voltou. Opa, vamos dar uma olhadinha com atenção ali na capa. O que você consegue enxergar na capa? Olha comigo. Jornal. Olha só, que importante a gente já saber um pouquinho sobre notícia, né? Então, a gente sabe que tem alguma notícia ali. Qual é a notícia? O lobo voltou. Quem está lendo essa notícia, gente? Tá fácil de identificar? Tá sim, né? Pelas orelhas. O que será? Quem será esse personagem que tá lendo? Já pôde pensar um pouquinho na história? Pensou em todos os elementos que tinha na capa? Lembra lá? Alguém sentado no jornal. Sentado no jornal, não. Sentado no sofá com um jornal na mão. E tinha umas orelhas compridas. Quem será que é? Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor desse livro. O autor é também o ilustrador. Ele trabalhou com as duas partes da composição da história, com a escrita e com a ilustração. Tá? É tudo dele. Legal, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho desse autor. É um autor francês, tá? Ele nasceu em 1951 em Paris. Formou-se na Escola Superior de Artes Gráficas em 1974, quando começou a trabalhar como freelance. Um de seus primeiros trabalhos foi o de desenhar mapas. Depois passou a editar jornais. Atualmente faz ilustrações e design gráfico para várias empresas. Bem legal, né? É o Geoffroy de Penart. Que interessante saber. E aqui já tem uma própria ilustração dele. Bom, se ele é um autor francês, originalmente escreveu em francês, a gente precisa do papel importante do tradutor. E quem traduziu esta obra aqui foi a Gilda de Aquino, que você já conheceu, né? A professora Dayana já te apresentou e já te disse também que ela adora fazer a tradução de livros infantis. Ela é apaixonada por livros infantis, gosta muito desse trabalho. E que bom saber que ela pode fazer isso e trazer algumas obras de outras línguas pra gente. Então tá, vamos parar de tanta enrolação e vamos começar com a história, certo? O Lobo Voltou, de Geoffroy de Penart, da editora Brinkbook. Esta noite, Senhor Coelho está com medo de ir dormir. Ele acaba de ler no jornal uma notícia apavorante. Olha lá a notícia. O lobo voltou. O Senhor Coelho corre para dar 2 voltas na fechadura da porta quando, de repente, toque, toque, toque. Oh, meu Deus! É o lobo, ele pensou. E aí, você acha que é o lobo? Logo de cara, assim, na história?
O que será que vai acontecer? Dá uma olhadinha lá comigo. Olha lá. Quem será que é? Bom, quem chegou aqui? Chegou com esse jornal na mão. Ó, o saca-rolha. Já sabe quem é? Então vou continuar ouvindo a história. Abra logo, rápido. Somos nós os 3 porquinhos. Por favor, senhor coelho, deixe-nos entrar. Estamos com muito medo, o lobo voltou. Entre, meus amigos, entrem, diz o senhor coelho. Aliviado. Ah, não era, né? Não tem problema. Mal a porta se fecha e de repente... Toc, toc, toc. Ai, 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 é o lobo. Olha que os 3 porquinhos já se esconderam atrás do sofá. Mas quem tá chegando ali, já sabe quem é? Quem vem agora traz esse jornal aqui na mão, olha lá. O Diário dos Caprinos. Vou fazer uma visita à minha amiga cabra e à sua família. Quem que é agora que tá chegando ali? É o lobo mesmo? Vamos descobrir. Sou eu, Dona Cabra, com meus 7 cabritinhos. Viemos nos refugiar em sua casa. Já ouviu a terrível notícia? O lobo voltou. Entre, querida amiga, entre com seus filhotes, responde o senhor coelho, tranquilo. A família se instala e, de repente, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Será o lobo quem bate assim? E aí, será que é? Quem que tá chegando agora? Bom, quem está chegando agora está chegando com esse jornal na mão. Olha ali. O carneiro raivoso. O lobo voltou. Adoro um pernil. Quem será que é? Vamos lá. Sou eu, o cordeiro. Eu estava lá perto do riacho, mas não posso voltar para casa. O lobo voltou. Entre depressa, cordeiro, fala o senhor coelho. Venha se aquecer. Então, tá tudo bem, não é? O cordeiro fica perto do fogo, mas de repente... Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Desta vez, com certeza, é o lobo. E aí? Quem é? É o lobo? O que você acha? Quem chegou agora, chegou com este jornal na mão. Olha lá. Pedro, não me assusta. O lobo voltou. Quem tá vindo agora? Vamos lá. Sou eu, o Pedro. Desobedeci ao vovô. Vou caçar o lobo. Sabe? Ele voltou. Você ouviu? Ele está aqui? Não, não, responde o senhor coelho. E esperamos nunca mais vê-lo. Mas entre, Pedro. Seja bem-vindo. Ok. Então, Pedro junta-se aos outros. E de repente... Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Deve ser o lobo, grita Pedro entusiasmado. Ei, você reparou que agora o Pedro não tem medo do lobo, ele quer encontrar o lobo, enquanto que todos os outros estavam com medo, né? Corajoso esse Pedro. Ah tá, vamos voltar para a história. Quem será que é? E agora, gente? Será que era o lobo? Quem veio agora não tá com o jornal na mão. Vamos descobrir logo, né? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Abra a porta, vovó. Trouxe biscoitos e manteiga. Você errou de casa, Chapeuzinho, responde o senhor coelho. Sua avó se mudou. Mas entre logo. Você não deve passear pelo bosque. O lobo voltou. Opa, Chapeuzinho não estava informada porque ela não estava com o jornal. Mas olha comigo a imagem. A avó dela estava sabendo. Olha ali, ela se mudou e está lá dentro da casa dela lendo o jornal. Pela expressão dela, já sabe da notícia. Já sabe que o lobo voltou.
E agora? O que está para acontecer nessa história? Vamos lá! Vamos aproveitar para jantar? Propõe então o Senhor Coelho. Todos acham a ideia excelente e logo preparam um jantar delicioso. Olha a imagem comigo, que lindo! Tá todo mundo envolvido nesse jantar. Que gostoso, né? Acho que vai ser muito bom. A história termina aí, será? Tá todo mundo numa boa, jantar? Vamos ver se é isso. Os amigos sentam-se à mesa quando, de repente, bum, bum, bum. Ué? Exclama o Senhor Coelho, espantado. Não esperamos mais ninguém. Você, leitor atento, deve ter prestado atenção nessa batida de porta diferente, né? Todo mundo batia até agora, toque, toque, toque. De repente, veio uma batida um pouquinho mais forte. Bum, bum, bum. E agora? O que você acha? Quem que tá chegando aí? Vamos descobrir juntos! Olha lá! É o lobo! E ele está esfomeado. A história acaba aqui? Você acha que tá boa? É suficiente? Não, né? Esse é o momento em que mais você tá pensando o que vai acontecer. O que você acha? Se o lobo está esfomeado, encontrou todo mundo ali junto. Tá, eu também tô curiosa. Vamos lá, vou te contar tudo. Mas mal o lobo dá um passo, o Senhor Coelho, os porquinhos, a Dona Cabra, os cabritinhos, o cordeiro, Pedro e Chapeuzinho saltam sobre ele. Olha que situação ele ficou. O lobo caiu e o Senhor Coelho pede a palavra. Lobo, nós não temos mais medo de você. Coloque isso na sua cabeça. E continua. Mas, se prometer ser legal e nos contar histórias de lobo de meter medo, convidamos você para jantar conosco. Bom, ninguém mais está com medo do lobo. Ninguém tem medo de lobo mau agora. Será que o lobo vai topar? Será que ele vai sair correndo? O que você acha que vai acontecer na sequência? Se você fosse esse lobo aí agora, você ia ficar para jantar com todo mundo? Bom, vamos ver se ele fica ou não. E foi assim que, naquela noite, em volta da mesa farta do Senhor Coelho, todos comentaram felizes. O lobo voltou. Bacana, gostou? Nessa história teve um final feliz e totalmente inesperado para esse lobo, né? Todo mundo estava com medo, todo mundo correndo. Veio a notícia no jornal. Então, no primeiro momento, a ideia de o lobo voltou aterrorizou muita gente. No final, eles estavam felizes porque o lobo voltou e pôde fazer parte desse jantar tão cheio de gente aqui, tão bacana, uma confraternização ótima. Muito legal, né? Como o lobo acabou entrando aqui nessa festança com eles. Você viu que a gente foi fazendo previsões durante a leitura. Algumas vezes a gente acertou, outras não, né? Mas não tem problema. O importante é que você continue envolvido nas aulas de literatura e cada vez você vai ficando um leitor mais sabido. Então, continue voando pela literatura, solte as asas da imaginação, sendo livro para voar, e a gente se encontra numa próxima história. Então, até lá!